A série de História da Tecnologia volta a falar de softwares, dessa vez de toda uma categoria. Nós vamos contar toda a trajetória dos antivírus, desde os primeiros até a situação atual do mercado. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui mesmo antecipado, porque a pesquisa tá bem legal. Se inscreve no canal se ainda não for um inscrito e toca no sininho para receber um aviso cada vez que um novo vídeo for enviado por aqui. Beleza? Então vamos lá para a história dos antivírus. O nascimento do primeiro antivírus vem depois do primeiro vírus. Então a gente desembarca em 1971, quando o primeiro vírus registrado atacou um computador. Foi o Creeper, que tinha como alvo os enormes mainframe PDP-10 da Digital Equipment Corporation. Na verdade, ele não era bem um crime. Era só um programa experimental escrito por Bob Thomas, que queria provar que era possível fazer um software capaz de migrar de um computador para o outro, executando uma tarefa simples em cada um deles. Além de se replicar pela ARPANET, que é a raiz da nossa internet, ele imprimia uma mensagem: "Eu sou o Creeper, pegue-me se for capaz". No mesmo ano entra a figura de Ray Tomlinson, um dos pioneiros do e-mail. Ele adorou o projeto do colega e modificou ele um pouco em um projeto paralelo. Em vez de só migrar entre máquinas, ele se replicava, criava uma cópia de si mesmo. E a tarefa única era remover o Creeper. O nome desse software é Reaper, o ceifador, que na verdade era meio que um vírus em estrutura e funcionamento. Mas como seu trabalho era remover outro, ele ficou conhecido meio que como o primeiro antivírus da história. Mas esse batismo veio bem mais tarde, porque o termo vírus nem tinha sido criado ainda. A ideia de máquinas, que se reproduzem sozinhas para criar um exército, veio lá pela década de 1950 com o matemático John von Neumann e a teoria dos autômatos autorreplicantes. Uma ameaça digital transmitida em rede para infectar outras máquinas começou a se popularizar em histórias de ficção científica, como no filme Westworld, de Michael Crichton, que deu origem ao seriado da HBO e mostra uma infecção em massa, sem usar o termo que a gente conhece tão bem. O termo vírus de computador só aparece oficialmente em 1983, por obra do pesquisador Len Edelman. Ele se baseou no vírus da biologia mesmo, por causa da sua alta capacidade de infecção. Aí nós saltamos para 1987, que é o ano do antivírus, quando eles finalmente começam a aparecer. E olha, é complicado definir exatamente qual foi o primeiro do mundo, porque vários deles foram surgindo ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Para começar, o pesquisador alemão Bernd Fix foi o responsável por criar um software capaz de remover o Vienna, um dos primeiros vírus que não ficava só se copiando e exibindo mensagens, mas era capaz de corromper dados e arquivos. Quase em paralelo, mas afirmando que veio antes, a G-Data Software lançou um antivírus para o Atari ST, chamado Virus Destruction Utility. Ele só resolvia a epidemia de um único vírus na época e foi distribuído fisicamente em um clube de entusiastas na Holanda. No mesmo ano, a dupla de programadores da República Tcheca Miroslav Trinka e Peter Pasko lançam um antivírus bem simples. Foi a primeira versão do que a gente hoje conhece como Node 32, sendo a sigla uma referência a uma série de televisão do país, que significa mais ou menos Hospital no Fim do Disco. O último lançamento de 1987 é talvez o mais marcante porque nos apresenta um personagem especial. O programador John McAfee obteve uma cópia do vírus Brain, que foi criado por dois irmãos paquistaneses que não tinham propósitos malignos ou golpistas, mas estava se espalhando por PCs da IBM. Ele montou uma equipe que criou uma ferramenta para eliminar qualquer traço da ameaça, e o resultado foi tão bom que ele criou uma empresa com seu nome, a McAfee, e distribuiu o software VirusScan de graça, mas cobrando por assistência especializada e por acompanhamento corporativo. Foi ele que notou que existia toda uma indústria para ser explorada. Ainda em 1987, surgem ainda dois antivírus que nem existem mais: o Flush Shot Plus e o Anti4Us. Eles são importantes por serem os primeiros que encontravam soluções de proteção e eliminação mais rapidamente do que os demais do seu mercado. Esses são chamados antivírus de detecção heurística, que é uma forma mais inteligente de eliminar essas ameaças. Nesse método, o software analisa padrões de comportamento de um programa que podem indicar que ele é ou não malicioso, tipo autorreplicação em massa ou alteração de conteúdo em arquivos.
Essa detecção proativa é mais rápida do que o outro formato, que é o com base em assinaturas. Esse seria o antivírus clássico, que é composto por uma biblioteca de dados que deve sempre ser atualizada e é capaz de eliminar só os vírus que ela já conhece, porque identifica pedaços de código deles em uma máquina. Os antivírus modernos usam as duas modalidades ao mesmo tempo, além de, claro, outras técnicas de detecção que não é o papel desse vídeo detalhar, mas você fica sabendo aqui que elas existem. Saltando para 1988, a onda das empresas especializadas continua. Esse é o ano de lançamento do Antivir, o primeiro software da H+BEDV, um nome complicado que seria mais tarde rebatizado para Avira, aquela do guarda-chuvinha vermelho. A empresa alemã ajudou a combater o Jerusalém, um dos mais perigosos vírus desse período. Aliás, vale rapidinho aqui explicar uma coisa. Por muitos anos, os antivírus eram criados para combater uma ameaça específica, não sendo o super programa de varredura, de escaneamento de hoje em dia. Esse ano ainda marca a fundação da Sophos, uma empresa de segurança do Reino Unido, da finlandesa F-Secure, que começou com o nome de Data Fellows, e também da norte-americana Trend Micro, que é também muito forte no Japão, e inicialmente ela é especializada em vírus que se espalhava pelas redes LAN. Outra fundação marcante é a da Alwil Software, em Praga, e se você não reconheceu o nome, não se preocupa. Décadas depois, a marca seria rebatizada com o nome do seu antivírus, que é o Avast, um dos nomes mais importantes dessa indústria até hoje. Nesse fim de década, surge ainda um antivírus chamado Quarantine, que isolava arquivos potencialmente maliciosos ali num cantinho numa pasta protegida do seu PC, deixando ele como se fosse de castigo. A quarentena virou uma função obrigatória, uma função clássica dos antivírus mais pra frente. E nesse começo, vale lembrar ainda que a maioria das ameaças eram vírus de boot ou de inicialização. Isso significa que ele ficava guardado até o sistema iniciar, com o código sendo executado nesse instante e se propagando rápido por qualquer meio possível de conexão. Nesse período pré-internet comercial, os vírus se espalhavam especialmente via disquetes, no máximo em redes internas. E ainda no fim dos anos 80, começa uma lista de e-mails em Bitnet chamada de Vírus L, com debates super importantes para o avanço na área de cibersegurança e a presença ilustre de vários especialistas, incluindo o McAfee, futuro fundador da Kaspersky, e também o búlgaro Veselin Bonchev, um dos acadêmicos mais respeitados no setor. Lembrando que essa é a história dos antivírus, a gente não vai focar tanto nas ameaças que eles combatem. Aqui também não é momento de diferenciar a terminologia, então malware, worm, trojan e tudo isso fica para outro conteúdo. A gente até vai falar de alguns casos clássicos, até já estamos falando porque eles ajudaram no nascimento de novas ou melhores ferramentas, mas detalhar cada uma é coisa para outro episódio. Virando a página em 1990, nasce a Panda Security na Espanha, marca bastante presente no mercado até hoje. Surge ainda a Grisoft, uma empresa da Eslováquia que ficou marcada mesmo pela sua divisão norte-americana, batizada de AVG, sigla para Antivírus Guard, que depois virou o nome de toda uma companhia e uma das maiores do mercado. Em 1991, é a vez da Symantec entrar no jogo com o seu Norton Antivírus, produto de uma divisão da empresa que foi criada por Peter Norton e depois vendida para essa gigante. O software isolado era caro, mas a marca fez várias parcerias para vir embutido em aparelhos e fez o nome no setor. 1992 é outro ano quente. Surge outra empresa de cibersegurança, a E7, dos fundadores do Node 32, com presença forte inclusive no Brasil. E a internet começa a se popularizar em PCs domésticos, o que abre toda uma nova esfera de infecções e ao mesmo tempo da venda de antivírus. Um dos fatos marcantes é o surgimento do Pitch, o primeiro anti-antivírus, que é um software capaz de detectar a base de dados de um programa de segurança para dificultar a remoção de ameaças. Outro acontecimento é o início das aquisições, com a Symantec comprando a Certus, indicando uma tendência de compra e venda com cada vez menos marcas no mercado. E a gente não pode deixar de falar também do Michelangelo. Esse é talvez o primeiro vírus midiático de computador da história. Ele tinha um funcionamento bem peculiar. Ficava dormente no sistema e só atacava bagunçando seus dados se você ligasse a sua máquina no dia 6 de março. Muitos especialistas alertavam que 5 milhões de máquinas podiam virar alvo e estragarem da noite para o dia.
No tal dia da infecção, que era o aniversário do artista, uma fração mínima de PCs acabou infectada, muito menor do que a promessa, e a indústria de cibersegurança foi acusada de criar um inimigo em comum para vender mais softwares. De qualquer forma, a ameaça existia. Os vírus agora eram até tema de reportagem de TV. E aqui no Brasil a gente pode destacar a figura de Paulo César Brem, um especialista pioneiro em cibersegurança e internet no Brasil. Aliás, nesse início, o termo usado para antivírus aqui no país era vacina. Em 93, mais concorrentes surgindo. A Check Point, fundada em Israel, além da entrada da Microsoft no setor com o MSAV, Microsoft Antivírus, que vinha embutido no DOS e no Windows, mas não durou muito. A Bitdefender, outro nome famoso por aí, só existiu com esse nome a partir de 2001, mas o software que originou a empresa, o AVX da Softwin, saiu em 96. Tá sentindo falta de um nome por aí nesse tanto de empresa? Pois é. Em 1997 nasce a Kaspersky, fundada pelo russo Eugene Kaspersky, a esposa Natalia e mais um sócio. O Eugene já tinha sido reconhecido poucos anos antes por ter criado o Antiviral Toolkit Pro, ou AVP, que ganhou até prêmio de melhor antivírus do mercado e impulsionou a ideia de criar uma empresa própria. A Kaspersky é hoje uma das maiores empresas de todo o ramo de antivírus e proteção digital. No mesmo ano, rolam algumas das primeiras tretas do mercado também, já sem o seu cofundador, que foi alçar outros voos e foi tema do Entenda aqui no canal, por causa das loucuras que tem feito. A McAfee acusou a concorrente Dr. Solomon de trapaça e de esconder um modo melhorado de escaneamento, usando ele apenas em avaliações e testes. Foi uma briga que durou meses, com processos e também manchetes em veículos especializados. Até que em 98, a McAfee compra a Dr. Solomon e encerra a rivalidade. Já a Trend Micro acusou McAfee e Symantec de violar patentes de uma tecnologia nova na época, o escaneamento de vírus por e-mail e via internet. Em 98, a revista Vírus Bulletin começa um projeto duradouro, o VB 100%, que são testes para descobrir quais antivírus do mercado eliminavam todas as ameaças conhecidas na época. Esse tipo de competição virou moda, e é ótimo para a gente consumidor, porque as empresas estão sempre tentando se superar. Ainda nas movimentações corporativas, Symantec e IBM anunciaram um projeto conjunto, e a empresa de segurança faz mais compras e não para de crescer, levando para casa até a divisão de segurança da Intel. Entre as melhorias, a Panda lança nesse ano um antivírus com atualizações diárias de assinaturas, com uma base de dados que estava sempre crescendo. E olha, precisava, viu? Em 99, a gente começa a ver o boom dos vírus de engenharia social, principalmente aqueles de phishing, ou que faziam você clicar num anexo, que foi evoluindo até o clássico "as fotos da festa ficaram ótimas", clique aqui para conferir. O Melissa foi um dos vírus mais famosos desse período e inspirou golpes que se espalharam ainda mais, como o I Love You. Nessa época, 85% das infecções ocorriam via e-mail, sendo que mensageiros como ICQ e MSN virariam a próxima moda. E esse ainda foi o ano do bug do milênio, que já foi tema aqui no canal e fez muita empresa de segurança fazer dinheiro em cima do clima apocalíptico do fim do mundo. A partir do novo milênio, as atualizações começaram a ficar mais parecidas entre as empresas. Os antivírus foram ficando mais padronizados, com ferramentas que eram muito similares entre si. Varredura no PC, resposta rápida contra infecção, firewall embutido para navegação, quarentena e por aí vai. Em 2004, quando é lançado o serviço Vírus Total, que utiliza várias ferramentas de uma vez na análise de um arquivo ou então de um endereço. Hoje, ele pertence à Alphabet, que é dona da Google. Nasce nesse ano também o primeiro Worm para celulares, ou seja, começam as preocupações nessa área também. Ameaças contra dispositivos móveis são sem dúvida uma das maiores preocupações recentes, além, é claro, dos ransomwares e dos golpes bancários. E na medida em que as ameaças crescem, a segurança melhora também. Em 2005 surge a primeira ferramenta anti-rootkit, que são mais difíceis de serem detectadas e removidas por alguns aplicativos. A pioneira foi a Blacklight da F-Secure, mas logo depois vieram várias outras. Esse é o ano também que a Microsoft começa a comprar empresas menores para entrar de novo e dessa vez para valer no setor. O primeiro Windows Defender saiu em 2006 e muita gente hoje só usa ele mesmo como proteção padrão no Windows. Esse período é marcado também pela chegada da China no mercado mundial de antivírus, com o Qihu 360 iniciando essa onda.
Outra moda lançada é a de programas rodando na nuvem, com projetos como o Cloud AV da Universidade de Michigan, transportando para a nuvem os processos de verificação em larga escala no sistema. Já em 2010, surge outro nome forte no mercado, a PSafe, que é brasileira e hoje nome fortíssimo em toda a América Latina. Já em 2011 tem uma nova reviravolta no mercado. A Intel compra a lendária McAfee, transforma ela em Intel Security Group até 2017 e depois volta a ser McAfee, junto a um fundo de investimentos. E temos em 2013 o início da era dos ransomwares, as ameaças que criptografam sistemas e liberam mediante resgate. O primeiro da história é bem mais antigo, mas foi uma onda de ataques do CryptoLocker que fez eles se popularizarem de vez. Em 2013 surge ainda outra rival vinda da China, o Baidu. Eu sei o que vocês vão falar e olha, é isso mesmo, viu? Ele vinha sorrateiro e era muito difícil de desinstalar. A empresa ainda investiu pesado em marketing, mas não adiantou. A imagem ficou bem manchada e ela deixou de operar no Brasil, até perdendo uma ação judicial para a PSafe enquanto ia embora. Em 2014 vem outra crise braba. Um presidente da Symantec falou que o antivírus estava morto e não era capaz mais de detectar boa parte dos ataques. Esse papo ganhou muita força a partir de então, com acusações de que as ferramentas eram pesadas, danosas e desatualizadas. Entre as movimentações de mercado mais recentes, vale destacar duas. A Avast comprando a rival AVG em 2016 por mais de $1 bilhão e a Vira vendida por $180 milhões agora em 2020 para uma empresa de investimentos. Nesse meio tempo surgiu ainda a Google Play Protect, já que vírus para Android é o que mais se espalha por aí. Mas qual a situação dos antivírus hoje? Bom, esses softwares passaram por uma evolução e hoje são um pacote completo. Fora a proteção em tempo real, tem firewall, VPN, gerenciador de senhas e outras coisas embutidas, gratuitas ou não. A base de dados é imensa, atualizações são frequentes e a proteção vale até no mobile. Mas falar dos antivírus atuais e da nova geração, aí é assunto para outro vídeo. E claro que a fama dos antivírus não é mais a mesma, mas se engana quem acha que é esperto o suficiente para navegar por aí sem qualquer proteção. Não adianta. Um dia a gente acaba meio distraído por aí e pode sentir falta de uma camada a mais de segurança. E essa é a história dos antivírus, os programas clássicos que fazem parte da nossa vida com celulares e computadores. Se você quiser ver uma empresa, um produto ou um serviço aqui no quadro, é só deixar o seu comentário aqui embaixo. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte, muita coisa pode ter ficado de fora, então vamos aqui conversar embaixo também. As fontes que foram usadas nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição e não se esqueça de conferir a playlist do História da Tecnologia, porque aquela história que você tanto quer ver por aqui já pode ter sido contada. Até a próxima!